O templo ensina sobre o grande plano de salvação. Meu nome é Eduardo Tomazini e estou aqui do Ajustando as Velas para falar com você a respeito de um curso que nós estamos iniciando agora, eu e o Lucas Guerreiro. Esse curso é um curso de preparação para entrar no templo. E nós vamos usar os manuais da igreja, obviamente, né? E que está lá na Biblioteca do Evangelho, você pode ter acesso normalmente lá para você estudar. Inclusive, a gente incentiva você a que estude o livreto, que é o livreto chamado Preparação para Entrar no Templo Sagrado. Então, você pega lá, tem um manualzinho, né, o livretozinho, você vai lendo, e aquilo vai te ajudar muito. O grande objetivo nosso é ajudar você a se preparar para entrar no templo e realizar as ordenanças, especialmente a de investidura e também de selamento, né? Mas nós vamos falar a respeito dessas ordenanças, vamos falar a respeito do que você aprende dentro do templo. O grande objetivo, né, obviamente, de preparar você para esse momento, é que você chegue lá e você tenha uma experiência espiritual forte. Porque dentro do templo, a investidura, né, propriamente dita, são experiências, ordenanças que você realiza, que são experiências sagradas e que vão te fortalecer e vão te preparar para voltar à presença de Deus um dia. Então, fica com a gente em todas as lições que nós vamos ter aqui. Nós vamos postar aqui no meu canal e vamos postar no canal do Lucas, um discípulo de Cristo, né? E aí todos vocês poderão ter acesso e vocês podem também recomendar para pessoas que podem já ter passado pelo templo, acho que vai ajudar bastante a entender um pouco mais a investidura, e também vai ajudar principalmente aqueles que ainda não passaram pelo templo, que estão no processo de entrar e realizar essas ordenanças sagradas e fazer esses convênios sagrados com o Senhor. Então você pode recomendar, né, compartilhar com pessoas que estão se preparando para entrar no templo. Bom, o templo, na verdade, é uma grande escola, né, onde nós aprendemos o que nós precisamos fazer para voltar à presença de Deus. O templo é uma escola espiritual, né, para a gente aprender mais, claro, né, como voltar à presença de Deus. A gente vai aprender o plano, a gente aprende lá o plano de salvação. E isso, essa é a nossa primeira aula sobre o templo. O que a gente aprende lá? Bom, todo o plano de salvação. Deus estabeleceu um plano e esse plano, então, ele precisa ser seguido. E se a gente seguir esse plano corretamente, obviamente que o destino final de todos aqueles que cumprirem com os convênios feitos no templo, no batismo, é voltar à presença de Deus e herdar a vida eterna. É isso que você aprende lá. Então, lembrando que o templo é uma grande escola espiritual, obviamente, né? O presidente Gordon B. Hinckley, ele disse que sobre o templo, ele falou: torna-se uma escola de instrução nas sublimes e sagradas coisas de Deus. Aqui é delineado o plano de um pai amoroso e em benefício de seus filhos de todas as gerações. Aqui é esboçada a odisseia da jornada eterna do homem, desde a existência pré-mortal, passando por essa vida e progredindo e prosseguindo para a vida futura. Grandes verdades fundamentais são ensinadas com clareza e simplicidade, podendo ser entendidas por todos. Então, tudo que acontece dentro do templo é muito simples. Obviamente que existem símbolos, né, simbolismos, que a gente vai falar um pouco aqui, daquilo que a gente puder falar, obviamente, porque as coisas que a gente aprende dentro do templo, elas não são secretas, elas são sagradas. É muito diferente, né?
As coisas sagradas, elas devem ser protegidas pela luz. Então, mas tem lá na internet um monte de coisa que fala do templo. Isso não importa. O importa é que quando você aprende sobre aquilo que está no templo, você não deve falar dessas coisas aqui fora, porque são sagradas, não porque são secretas. Então, esse entendimento é muito importante. Então, o presidente Gordon B. Hinckley ensinou isso, que a gente aprende lá o plano de salvação. Você vai ver, você vai aprender sobre o plano de salvação desde a vida pré-mortal até o nosso destino final, que é o reino celestial, se você guardar todos os mandamentos e cumprir com os convênios que fizer no templo. E ele falou que é ensinado de uma forma muito simples, e realmente muito simples. Qualquer pessoa pode entender. É claro que talvez na primeira vez que você não vai entender tudo, e está tudo bem, porque cada vez que vai ao templo, a gente aprende algo novo. Se você vai com um espírito, né, de, puxa, eu quero aprender mais, quando você chega lá, você aprende mais. E aprende coisas novas sempre. Você tem revelações pessoais dentro do templo. Então, o objetivo é esse. E não se preocupe, eu tenho que entender tudo a primeira vez? Não. Você vai entender com o tempo. Quanto mais você for, mais você vai entender, mais você vai compreender. Mas a primeira vez que você vai passar por você mesmo. Então, você vai realizar aquelas ordenanças por si próprio. E depois, cada vez que você for, você vai passar por uma pessoa falecida. Então, é importante ir depois, para que você aprenda bem todos os convênios, todas as ordenanças, enfim, tudo que é apresentado lá no templo. O presidente Brigham Young ensinou que a ordenança do templo, denominada investidura, fornece instruções necessárias para a vida eterna. Sua investidura, disse ele, é receber todas as ordenanças na casa do Senhor, que são necessárias para que possam, depois de haverem deixado essa vida, caminhar de volta à presença do Pai. Então, lá você vai aprender como voltar à presença de Deus. É muito interessante que a investidura é um aprendizado realmente de como chegar lá, na presença de Deus. É como se fosse um treinamento, se fosse treinado como chegar de volta à presença do Senhor e herdar a vida eterna. De uma forma muito espiritual, de uma forma cheia do Espírito mesmo, em que você vai aprender a como voltar à presença de Deus. Em João 17,3, a gente aprende que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, no templo, o que nós vamos aprender? O Salvador disse assim que a vida eterna é aprender a conhecer o Senhor. Então, a gente, quando vai ao templo, a gente aprende a conhecer o Senhor, se aproxima do Senhor. Então, nós vamos nos sentir mais próximos dele. Toda vez que você vai ao templo, a primeira vez você já vai sentir isso, mas depois, com o passar do tempo, você vai sentir ainda mais que você vai estar perto do Senhor. E lá, aprendendo sobre o plano, então você vai aprender realmente todo o plano, de uma forma simples, como que funciona e como que a gente faz para chegar lá. Em Abraão 3, 24 e 25, nós aprendemos que estava entre eles um que era semelhante a Deus, que é Jesus Cristo, e ele disse aos que se achavam com ele: desceremos, pois há espaço lá, e tomaremos destes materiais, e faremos uma terra, onde estes possam habitar. E assim os provaremos, para ver se farão todas as coisas que eu, Senhor, seu Deus, lhes ordenar. Então, interessante, o Senhor criou. Então a gente aprende sobre a criação, A gente está falando sobre a vida, a gente aprende lá sobre a vida pré-mortal, aprende sobre a criação da Terra, que o Senhor criou essa Terra para quê? Para que a gente fosse colocado aqui, e aqui nós então ganhássemos um corpo e fôssemos provados para ver se somos merecedores de voltar à presença de Deus. Então,
Nós aprendemos sobre a vida pré-mortal, que nós somos filhos espirituais de Deus, e né, que o nosso Pai Celestial, que nós vivíamos com Ele é o nosso Pai, é o Pai dos nossos espíritos. Então essa é uma coisa importante, um princípio importante que a gente aprende. O Pai Celestial também reuniu um grande conselho lá nos céus, e ele apresenta o plano para nós. E aí, quando ele apresenta o plano, nós decidimos, nós que estamos aqui, né, que nascemos nessa terra, nós apoiamos esse plano. E por isso que nós estamos aqui. E nós decidimos seguir o plano de Deus. Também nós aprendemos que, de acordo com esse plano, Jesus Cristo, o primogênito do nosso Pai, ele se apresentou nesse grande conselho, ele se apresenta dizendo que, como voluntário, ele seria o nosso Salvador. E então nós tínhamos também, lá tinha Lúcifer, né? Ele era um outro filho de Deus que se rebelou, e rebelou-se contra esse plano, ele queria um outro plano, ele queria tirar o arbítrio do homem, mas o Senhor falou, não, o arbítrio é algo extremamente importante. E aí ele se rebela, e ele e os seguidores dele foram expulsos da vida pré-mortal, e Satanás, então, através dos tempos aí, tentando nos tornar tão miseráveis como ele é, na frente do nosso Pai Celestial, ele rejeitou o plano, ele se rebela contra o nosso Pai, levou muitos dos nossos irmãos com ele, e eles foram lançados aqui na Terra. Então a gente aprende isso sobre a vida pré-mortal. Depois a gente aprende sobre a queda de Adão e Eva, é muito importante esse momento. Então Adão e Eva, eles são escolhidos para serem os nossos primeiros pais, né, os primeiros filhos do Pai Celestial, eles são colocados aqui na Terra, no Jardim do Éden, e aí então eles ganham esse corpo mortal. Como cada um de nós, quando nasce, ganhamos um corpo mortal. Adão e Eva, então, eles decidem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, né, que Deus havia proibido, e aí, como resultado, eles são afastados da presença de Deus, e essa separação se chama a morte espiritual. E aí eles então se tornaram mortais. Então, até antes deles comerem do fruto, eles eram imortais, né? Mas a partir do momento que eles comeram do fruto, o Senhor falou, se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. E eles comeram, e eles passaram a morrer depois de comerem do fruto. Então eles se tornaram sujeitos à morte física e à morte espiritual. Então havia necessidade aí de ter um Salvador para resolver essa situação. E o nosso Salvador Jesus Cristo se colocou, né, como um voluntário, né, para realizar esse grande sacrifício por nós. E aí então eles se tornaram capazes de gerar filhos, e a mudança dessa condição, né, de imortal para mortal, então é denominada a queda. Então a gente aprende lá no templo então sobre a queda. Então vida pré-mortal, né, a criação da terra, né, e aí então a queda de Adão e Eva. E aí a gente tem a nossa vida aqui mortal. Então passamos a ter, a gente tem o arbítrio, a gente pode decidir o que vai fazer da nossa vida, você que decide. Mas quando você então, além disso, né, então o Senhor providenciou esse corpo físico que você pode usar como uma ferramenta, né, na sua vida, deve cuidar muito bem do corpo, enfim. E aí então, depois de receber esse corpo físico, nós vamos ser testados e provados, como eu li naquela escritura, e prová-lo-emos com isso, para ver se eles farão todas as coisas que o Senhor, vosso Deus, mandar. Então nós estamos aqui para isso, para sermos provados se somos merecedores de voltar à presença de Deus. Na mortalidade também, toda pessoa ela é livre, como falei, para decidir se ela quer ou não, se ela quer seguir a Deus ou quer seguir a Satanás. É uma decisão que a pessoa vai tomar. Depois a gente aprende também sobre a morte e a ressurreição, né? Nós morremos, e quando a gente morre, o nosso espírito vai para o mundo espiritual, e aí permanece lá por um período de tempo,
até a ressurreição, graças ao grande sacrifício do Salvador Jesus Cristo. E aqueles que são justos, quando morrem, vão para um estado de felicidade, e os que não são justos vão para um estado de tristeza, aguardando, né, receber o evangelho, se ele não recebeu aqui na terra, e se ele foi rebelde aqui, ele também vai estar nesse lugar, nessa prisão espiritual. A expiação de Cristo, então, a ressurreição dele permite, então, que toda a humanidade possa sobrepujar a morte física e a morte espiritual. Através da expiação, nós podemos nos arrepender e voltar à presença de Deus com um corpo aperfeiçoado e ressurreto. A expiação de Jesus Cristo permite também que sejamos perdoados e limpos dos nossos pecados, para que possamos habitar na presença de Deus. Então, por causa do Salvador Jesus Cristo, nós podemos alcançar isso. E aí, conforme nós vivemos aqui nessa terra, como foi a nossa vida aqui, então nós vamos ser merecedores de graus de glória. Dependendo de como você foi, vou falar rapidamente aqui sobre os graus de glória, a gente aprende lá sobre isso. Então, na hora da ressurreição, cada pessoa vai ser designada para um grau de glória, um reino de glória. Então tem a glória teleste, a terrestre e a celeste. E a teleste é reservada para aqueles que não recebem o evangelho de Jesus Cristo, quer dizer, não quiseram, e nem o testemunho de Jesus Cristo e dos profetas, e que vivem em pecado. Então essas pessoas vão para o reino teleste. Quem vai para o terrestre são aquelas pessoas que são honradas na terra, que são enganadas, né, para aqueles que não são valentes, né, no testemunho de Jesus Cristo. Então essas pessoas vão para o reino terrestrial. E aqueles que vão para o celeste, então a glória celeste é reservada àqueles que obedecem aos mandamentos, recebem as ordenanças no templo, por isso que você está se preparando, ou se você já passou no templo, você então recebeu essas ordenanças, você deve sobrepujar todas as coisas, e pela fé em Jesus Cristo se tornar puro de coração e poder, então, ser admitido na presença de Deus. Tudo isso é mostrado, né? Tudo isso que eu falei, é mostrado o grande plano de salvação, a jornada eterna do homem. Tudo isso a gente aprende lá na investidura. Então é muito importante esse conhecimento do plano. Então, se você indo para o templo realizar essa ordenança da investidura, é importante você estudar sobre o plano de salvação. Lá no livro Princípios do Evangelho, um livro simples que tem lá também na biblioteca do Evangelho, você pode estudar mais sobre o plano de salvação. É muito interessante se você puder estudar antes, porque você chegando lá, você já vai ter uma compreensão melhor do plano, dos graus de glória, de tudo que o Senhor estabeleceu, sobre a expiação de Cristo, enfim. Tudo que você puder estudar antes de entrar no templo, tudo que a gente falar aqui, né, que eu e o Lucas vamos falar para vocês, é importante que você estude antes de entrar no templo. Esteja muito bem preparado. Esse é o objetivo aqui do nosso curso. Ajudar você a estar pronto, ajudar você a ter uma experiência sagrada e inspiradora dentro do templo. A regra de fé, né, que é a terceira regra de fé, diz: cremos que por meio da expiação de Jesus Cristo, toda a humanidade pode ser salva pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Então, veja, todos nós podemos alcançar a salvação por meio da obediência, não somente às leis, mas também às ordenanças que você vai realizar no templo. Então, lembra disso, isso é muito importante. O templo nos proporciona um conhecimento de tudo isso que eu falei aqui hoje para você sobre o plano de salvação e te mostra realmente coisas muito sagradas que você vai aprender no templo, a como realmente voltar à presença de Deus. É um momento sublime,
onde você tem uma experiência. Você sabe que dentro do templo tem várias salas, e tem a sala celestial. É uma sala onde você vai poder entrar e poder lá sentir o Espírito do Senhor. Ali você vai poder estar mais próximo do Pai e do Filho e receber revelação, né, para a sua própria vida, para ajudar você a sobrepujar nessa jornada, né, de volta à presença de Deus. Então, estude sobre o plano de salvação e estude o livreto também que eu falei aqui para você lá na Biblioteca do Evangelho, para que você esteja mais preparado para entender a investidura. Então te vejo no próximo vídeo, na segunda aula. Na verdade, a segunda aula vai ser dada pelo Lucas. Então, aguarde a semana que vem, ele vai dar essa aula para você. E aí, na terceira aula, eu vou fazer, e aí a gente vai revezando aqui semana a semana. Te vejo no próximo vídeo.